Olá pessoal, tudo bem? Vamos então chegar então à nossa última revisão aí da quarta teleaula, né? Na nossa quarta teleaula de planejamento tributário, da qual semana que vem a gente tem prova e finaliza então praticamente que o semestre, né? Claro que a gente vai combinar a apresentação dos trabalhos aí, para a semana do dia 15, então nossa dia 17, né? Nossa apresentação então dos trabalhos, certo? Tô aqui no chatzinho com vocês no YouTube, que a gente vai conversando, depois vamos entrar no Teams para recapitular alguns pontos importantes para que a gente finalize o semestre então, tá bom, gente? Planejamento tributário, então hoje a gente vai falar sobre crédito tributário, certo? O crédito tributário, pessoal, ele é um direito do sujeito ativo. Quem que é o sujeito ativo? União, estados e municípios, de uma obrigação tributária, sendo exigido do sujeito passivo, que é o contribuinte ou responsável, o pagamento do respectivo tributo devido, certo? Essa situação do crédito tributário se verifica no Código Tributário Nacional, no nosso CTN, nos seguintes artigos. Importante frisar esses dois artigos para você sobre crédito tributário. Olha só, artigo 139 e o artigo 142, que trata bastante o livro didático de vocês, tá? O crédito tributário ele decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta. O artigo 142, ele reza o seguinte: compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Então, os dois artigos então que regulamentam o crédito tributário são esses, o 139 e o 142 do Código Tributário Nacional, certo? Pessoal, o Código Tributário, ele corresponde o quê? A obrigação tributária determinada pelo lançamento, em que temos a obrigação principal, que por sua vez surge com a ocorrência do fato gerador. Lembra que eu falei lá anteriormente na definição já tinha a questão da ocorrência do fato gerador. E apenas para a gente relembrar então, que deve estar lá pela aula 2 ou 3 de vocês, o fato gerador, ele tem por objeto o pagamento de um tributo e a obrigação acessória decorrente da legislação tributária. Além disso, consiste nas prestações positivas ou negativas, certo? Falando dessa questão de posições positivas ou negativas, vou colocar aqui um outro texto um pouco maior para vocês, mas fundamental, que eu vou fazer a leitura aqui e vamos juntos evoluindo aqui na explicação também sobre essa questão. O crédito basicamente surge do direito que o chamado sujeito ativo, novamente, União, Estados e Municípios, tendem a cobrar tributos do sujeito passivo, contribuinte. Tal crédito corresponde a uma obrigação tributária, que se constitui pelo que chamamos de lançamento da dívida do contribuinte, em que temos três modalidades que é importante pelo menos a gente saber, caros administradores. Por declaração, em que o contribuinte, sujeito passivo, detentor da matéria tributária, irá passar as informações ao fisco, através de declaração. Outro tipo, por homologação, em que o contribuinte antecipa o pagamento do tributo devido, independentemente da autoridade administrativa se manifestar. E após a antecipação, a autoridade administrativa, o fisco, então, ele vai analisar as informações que foram prestadas e fazer a homologação. E por último, o último tipo é a de ofício, certo? A de ofício acontece nos casos previstos em lei, sem a manifestação do contribuinte como fato gerador, de uma situação em que o contribuinte possui uma propriedade imobiliária, por exemplo, e sobre essa propriedade incidirá o imposto sobre propriedade territorial urbana, o nosso chamado IPTU. Importante aqui frisar, gente, ó, bem no rodapé do slide de vocês, ó. O lançamento de ofício, ele também ocorre quando o contribuinte não cumpre seus deveres legais quanto à prestação das informações ao fisco, ou quando perde o prazo de entrega, por exemplo, da declaração, certo? Vamos evoluindo então e chegamos na questão do fato gerador e suas hipóteses de incidência, né? Onde tudo começa através de um fato gerador. Então, o fato gerador de uma obrigação
tributária é o que a lei define lá no artigo 114 do CTN, sendo isso o suficiente para que venha a ocorrer. Segundo o autor Alexandre, a hipótese de incidência, somada ao fato gerador, permite surgir a obrigação do ente federado em cobrar por um tributo. De acordo com o autor Martins, 2015, o fato gerador compreende os aspectos indicados a seguir. Olha só. Então, o fato gerador, pessoal, ali, ó, nessa tabelinha que eu botei para vocês, ele deve ser objetivo, ou seja, ele tem que ter previsão da lei. Ele pode ser também subjetivo, a pessoa do contribuinte. Então, tem a questão objetiva, que é a lei, o subjetivo, que é o contribuinte, certo? Falando em termos de tributário, certo? Espacial é o lugar onde é devido o tributo. Temporal, a lei vigente à época da sua ocorrência, qual é o tempo. Valorativo é a base de cálculo, né? Quanto que vai ser pago. E o tarifário é a alíquota que vai ser aplicada à base de cálculo, que a gente viu lá na aula 3, todas as questões das alíquotas, né, financeiras que serão, então, inseridas sobre o seu tributo, certo? A gente compreendeu um pouquinho essa questão, então, tá? Que agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o chamado Imposto sobre o Serviço, o ISS. A gente escuta muito essa questão, não é mesmo? Então, esse imposto, ele está previsto lá no artigo 156, inciso 3º da Constituição Federal e também na Lei Complementar número 116 de 2003, em que há, inclusive, a lista de serviços previstos para a tributação desse imposto. Compete aos municípios instituí-los, de forma a não confrontar com os serviços tributados pelo ICMS, como serviço de comunicação, transporte interestadual e intermunicipal. Então, esses serviços eles não são tributáveis do ISS, certo? Como característica, o ISS ele é um imposto que possui uma finalidade estritamente fiscal, sendo, segundo o autor Alexandre, a principal fonte de arrecadação dos municípios, dos entes federados para o exercício de suas atividades financeiras, certo? Para conhecimento, administradores, muito importante, tá? Dispõe o artigo 1º da Lei de Regência Nacional do ISS. Atenção, o que fala o ISS? Artigo 1º. O imposto sobre serviços de qualquer natureza, de competência dos municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador. Qual que é o fato gerador? A prestação de serviços constantes na lista anexa. Tem toda uma lista lá no livro de vocês. Claro que eu não vou colocar aqui, mas são aqueles serviços constantes na lista, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. Certo, pessoal? Pense na questão, então. O fato gerador do ISS é a prestação do serviço, ok? Existe também, a gente ouve falar muito da suspensão e extinção de créditos tributários, né? O nome é bem bacana, bem bonito, mas o que significa essa questão de suspensão e extinção de créditos tributários? Vamos dar umas pinceladinhas aqui então com vocês, olha só. Podemos considerar que a suspensão consiste na paralisação temporária da exigibilidade do crédito tributário, impossibilitando o fisco de efetuar a sua cobrança. Segundo o autor Martins, o crédito tributário não fica suspenso. O que ocorre é a suspensão dos efeitos do crédito tributário. Então, ele vai ocorrer a suspensão dos efeitos. E essa suspensão ocorre nos casos previstos no Código Tributário Nacional, de acordo então com a figura aqui que segue embaixo. Depois a gente vai dar uma olhadinha assim o que é cada um. A suspensão do crédito tributário, pessoal, então ela pode ocorrer no caso de moratória, depósito do seu montante integral, reclamações e recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, concessão de medida liminar em mandato de segurança, concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial e de parcelamento, certo? O que é a moratória? A moratória, ela é concedida em situações excepcionais como calamidade pública, enchente, terremoto e outros. Pode ser, será a pandemia? Quem sabe? Nesse caso, o sujeito ativo, União, Estados e Municípios, concede um novo prazo de pagamento dos tributos devidos pelo sujeito passivo, que, volta a dizer, o sujeito passivo é contribuinte, sem juros e multas. Isso é chamado de moratória. Empurra para frente, então, a nossa
dívida com a União, Estado ou município, em virtude de algum fato excepcional. O depósito do montante integral é a outra forma de se suspender um crédito tributário. Trata-se do depósito de um valor referente ao crédito devido pelo contribuinte para suspender a sua exigibilidade. Reclamações e recursos. Bom, quando é efetuado o lançamento para a constituição do crédito tributário, o contribuinte, então, ele é notificado pelo fisco, certo? Mediante essa notificação, o contribuinte poderá apresentar uma reclamação e um recurso quanto à constituição do crédito, que por sua vez suspendem imediatamente a exigibilidade do crédito tributário. Nesse caso, não há necessidade de efetuar o depósito para a não inscrição na dívida ativa, certo? Situação legal, então. Liminares em mandado de segurança. Tal medida visa garantir o direito líquido, exceto do contribuinte, que tem 120 dias a contar da ciência do ato abusivo praticado pela autoridade fiscal para impetrar, então, o mandato de segurança. Concessão de medida liminar ou de tutela antecipada. Por definição, a liminar, então, é uma medida de precaução a ser tomada, resguardando o direito até a sentença, e a tutela antecipada é a pretensão da parte antes da sentença, vendo o seu pedido inicial ser concedido antecipadamente. E por último, então, ali que tinha na nossa figura ali a questão, né, tem o parcelamento, certo? Mais uma modalidade que suspende o crédito tributário. Ele consiste basicamente na divisão dos tributos devidos já vencidos, ou seja, quando o contribuinte efetua o parcelamento da sua dívida, suspendendo os efeitos do crédito tributário, certo? É um parcelamento, então, do valor das suas dívidas, ok? Nesse caso, suspende o crédito tributário. A exclusão, então, aí nós falamos da suspensão, agora nós vamos falar da exclusão de créditos tributários, certo? A exclusão do crédito tributário é o impedimento da sua constituição, ou seja, é evitar que o crédito tributário seja constituído. Nós já aprendemos que a obrigação tributária ocorre com um fato gerador, lembram? Mas a lei pode dispensar a exigência do tributo através da isenção ou anistia, e o crédito tributário não chega a ser constituído. Bom, a isenção a gente já viu o que é, daqui a pouco a gente vai ver o que é a anistia. O contribuinte, desta forma, ele é dispensado do pagamento, mas não há dispensa do cumprimento da obrigação acessória, guarda de documento, escrituração fiscal e declaração. Somente a lei poderá estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades. E está previsto, então, essa redação lá no artigo 97 do Código Tributário Nacional. Isenção. Vamos recapitular, então. Isenção e anistia. Isenção. Trata-se da dispensa legal do pagamento do tributo devido, né, como a gente viu anteriormente. Para Alexandre, a tese que prevaleceu no judiciário versa que a isenção não é causa de não incidência tributária, pois mesmo com a isenção, os fatos geradores continuam a ocorrer, gerando as respectivas obrigações tributárias, sendo apenas excluída a etapa do lançamento e, por conseguinte, então, a constituição do crédito do contribuinte, certo? E a anistia, essa sim, a anistia, ela é uma das formas de exclusão do crédito tributário. Ela abrange as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei no que diz respeito a penalidades pecuniárias, como, por exemplo, a multa. A anistia somente poderá ser concedida, e atenção, administradores, cuidem aqui, após o cometimento da infração e antes do lançamento da penalidade pecuniária, certo? Então, ao cometimento da infração, por exemplo, o não pagamento, mas ela tem que ser antes de ser lançado, então, essa penalidade pecuniária, por exemplo, a multa, né? Que ela vai ser lançada. Então, a anistia se dá nesse meio do caminho, como a gente pode dizer no popular, ok, gente? Uma mini revisão, então, aqui da aula, da teleaula 4 para vocês. Vão lá no livro digital de vocês, no livro físico de vocês, deem uma olhada nessa questão, que é muito importante a gente fazer esse acompanhamento aí
do planejamento tributário. Não esqueça de assistir as teleaulas, certo? Estou aqui no YouTube, daqui a pouquinho a gente faz aqui as atividades que são muito sucintas, muito claras, e em seguida a gente já vai lá para o Teams, ok? O senhor Liu é proprietário da empresa Tab Enter Serviços de Manutenção de Computadores Limitada. Ela é uma empresa que é uma pequena empresa, eu acredito que seja. Por esta razão, toda e qualquer economia que possa ser feito é muito bem-vindo. Por isso, esta razão que toda economia que possa ser feita é muito bem-vinda, né? Por isso, o senhor Liu, do que decorre o crédito tributário, bom, nessa questão, então, ele vai tentar fazer uma redução, pelo que a gente vê, da questão do crédito tributário. E ele está inserido em serviços de manutenção. Então, o senhor Liu, ele decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta, certo? Ele não decorre de obrigação principal, não decorre de obrigação, não. Ele decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta. A pergunta ficou meio dúbia aí, tá, pessoal? A gente vai procurar rever essa questão aqui e passo para vocês, tá? Segundo, número 2, o Código Tributário Nacional e as demais legislação pertinente às normas que norteia o aspecto legal para a criação de encargos e impostos é um conjunto de fatos correlatos que permite ao fisco exercer a sua competência legal, olha só, de criar um crédito de natureza tributária. Bom, neste caso a gente está se referindo ao que, gente? Isso nada mais é do que a definição do fato gerador, né? Tudo vai partir de um fato gerador, então, para ser cobrado lá do sujeito passivo, que é o contribuinte, o seu crédito tributário, ok, gente? Número 3. A empresa Pé Redondo Rastro Comprido Limitada atua na área de transporte de passageiros. Por uma razão de dificuldade financeira, a mesma deixou de pagar seus impostos em dia. Acontece que, no mês que passou, a mesma entrou em um processo de licitação, a qual ganhou o processo. Porém, uma das exigências do certame é a apresentação de várias certidões negativas. Para isto, a mesma tem que estar com seus impostos em dia, sem dúvida nenhuma. Vai correr uma licitação nos 3 entes federados, tem que estar sempre com a apresentação dos impostos em dia. O gestor da empresa quer saber qual das modalidades abaixo suspende os efeitos do crédito tributário e permite a emissão da certidão, conforme consta no Código Tributário Nacional. Bom, primeiro, o pagamento da dívida. Com o pagamento da dívida, será emitida então uma certidão negativa de débitos. Ponto final. Então a alternativa 1 está correta. Vamos ver a 2. A certidão negativa será emitida mesmo com dívida? Não, não será emitida. Por quê? Porque a pessoa está com dívida com a União, Estado ou município. Então dessa forma ela ficará impedida legalmente de participar do certame do processo licitatório. Terceiro, o parcelamento da dívida será emitida a certidão. Sim, o parcelamento da dívida, gente, é uma forma de você fazer o quê? Lembra que a gente leu lá o parcelamento? O que ele vai fazer? Ele vai fazer um ajuste daqueles valores vencidos, prometendo fazer, então, o pagamento, né? Então, ele poderá participar sim. 4. Ignorar a dívida e será emitida a certidão de forma alguma, né? Só vai gerar mais multa, né, e ele vai ficar de forma ilegal, então as alternativas corretas aqui é 1 e a 3 estão corretas, certo? Número 4. A empresa Marco Polo Limitada possui um crédito tributário aberto perante o fisco. O gestor da empresa precisa saber junto ao departamento contábil em quais as hipóteses abaixo pode ocorrer exclusão, não isenção, exclusão, lembram? Exclusão do crédito tributário, conforme o Código Tributário Nacional, de 2 maneiras, através da isenção, né, que eu quase dei a resposta antes, e da anistia, certo? A isenção dentro das suas peculiaridades e a anistia naquele lapso temporal ali previsto de uma cobrança e outra, né? Existe a questão devedora da anistia, porém não pode ser emitida a sua penalidade, que é a multa. Desta forma será solicitada então a questão da anistia. Certo, gente? Agradeço a participação de todos aí durante todo o semestre dessas aulas aí que a gente teve aí. Acredito que seja uma das últimas revisões em vídeo que a gente está fazendo para vocês. Depois segue as revisões normais dentro de sala de aula. Segue os nossos encontros virtuais aí que a gente vai mandar para vocês, inclusive a questão do portfólio que a gente vai conversar. Muito obrigado pela presença de todos. Tenham um bom restante de semana e até mais, gente.